Oi pessoal, boa noite. Nós estamos aqui novamente, hoje sexta-feira, nosso devocional com a Lindóia Couto. Nós desejamos que Deus abençoe você. Sextou, né? Nós já estamos aqui na varanda, conversando, falando de Deus, e nós desejamos que você que vai entrar nessa live possa desfrutar da presença de Deus, que nós estejamos cheios do Espírito Santo e que está começando apenas o nosso final de semana, que você possa compartilhar, né, o nosso vídeo, que você possa dividir aquilo que o Senhor vai falar com você. E você que não entrou e que vai entrar e que vai assistir depois, seja bem-vindo, né? Que o Senhor possa falar ao nosso coração e continuar derramando seu amor e a sua paz, que excede todo o entendimento nas nossas vidas. Vou desde já aqui passar a palavra para a Lindóia, né? Que ela tem aí uma palavra maravilhosa da parte de Deus para nós nessa noite. Amém, amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né? Ou então, se você tem no celular, você ligasse. E vamos aqui, Jeremias, capítulo 28. Aliás, é Jeremias 29, né? E é um versículo tão conhecido, Jeremias 29, 11, e diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Só esse versículo. Muitas vezes a gente, nessa nossa luta diária, nós pensamos o seguinte: Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. E pensando nisso, eu vi uma coisa: existem coisas que a gente diz assim, eu preciso. Mas Deus, muitas vezes, Ele não olha para esse lado. Ele olha para a sua necessidade. É necessário? O eu preciso para é necessário tem uma diferença tremenda. Tremenda. Por quê? Porque o eu preciso, muitas vezes, está os nossos sentimentos. E essa promessa aqui maravilhosa, né? Muita gente, o Senhor está me dando essa promessa, tal. Mas ninguém pensa como essa promessa surgiu. A história dessa promessa. O povo foi levado cativo. Foram 3 deportações, né? A primeira, a gente já sabe que foram Daniel, seus amigos, o melhor de Judá, foi para a Babilônia, né? E aí depois foi mais uma leva de judeus, depois mais outra, e foi tudo destruído, o templo foi destruído, a cidade foi queimada. E aí, o que fazer? Deus mandou Jeremias escrever uma carta. E aí, lá na Babilônia, tinha vários profetas. Eis que o Senhor te diz que vocês vão voltar rapidinho, que Deus vai fazer o sobrenatural. Muitas vezes, Deus não vai fazer o sobrenatural agora. Existe um momento de espera. E você tem que entender que existe esse momento de espera. E aí essa carta chegou. Essa carta chegou com a seguinte mensagem: olha, construam casas, se multipliquem, porque vocês não vão embora agora. Isso para um judeu foi meio que tacar um pau na cabeça dele. Porque ele sonhava em voltar, né? Ele tinha muito medo de perderem a identidade. Porque foi terrível.
Quem lê Jeremias, quem lê Ezequiel, quem lê Daniel vai entender um pouco esse cativeiro. Por quê? Porque aquelas pessoas, quando eles chegaram na Babilônia, né, queriam que eles cantassem, queriam que eles fossem alegres, e eles estavam com uma tristeza imensa. Como é que eu vou cantar? Existe até um salmo que fala sobre isso, né? Às margens dos rios da Babilônia, né? Nós sentamos, nós choramos, né? Penduramos os instrumentos. Difícil, situação difícil, uma situação complicada. E aí Deus vem com essa promessa. Olha, façam isso. Vocês vão prosperar aí. Não é hora de voltar. Não é hora de voltar. E é tão difícil. Sabe por quê? Porque o seu coração diz assim, eu preciso voltar. E Deus disse, é necessário que você fique. É necessário que você fique. É necessário que você seja moldado nesse período de espera. Mas esse período de espera é para todo mundo? Não. Deus pode fazer diferente. Existe uma história no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, que conta que o rei Davi, ele tinha uma cidade e quando ele chegou de uma batalha, né, ele ainda estava fugindo de Saul, né, mas tomou uma cidade para si. E quando ele chegou nessa cidade, as mulheres tinham ido embora, né? Tinham levado tudo. E aí, o que sobrou para ele? Ele ficou com um exército desesperado. Um exército que só a graça de Deus fez que o rei Davi não fosse linchado ali naquela hora. Verdade. Porque era difícil. Já pensou? Levaram as mulheres, levaram todo mundo. E aí o que fazer? A necessidade. E aí diz que eles choraram alto até não ter mais forças. Isso é contado em primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 3, diz assim, Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Que fazer numa situação desesperadora, todo mundo querendo tacar a pedra. Eu quero tacar a pedra na cabeça dele, eu quero derrubar ele, né? Por quê? Porque a gente costuma sempre arranjar alguém para botar a culpa. E aí o culpado era Davi. E ele se viu num aperto, porque ele perdeu, as mulheres dele, né, foram levadas cativas e todo mundo dizia, o grande culpado é você. O que fazer? E o que ele fez? Foi se fortalecer no Senhor. E como é que ele fez? Ele ao lado dele tinha um sacerdote, ele disse, vá pegar lá a estola, eu quero consultar o Senhor. E muitas vezes a situação nos leva, certo? Ao eu preciso. Eu preciso conseguir essas mulheres, esses filhos, tudo de volta. Né? Mas o que era necessário? Necessário era ouvir a voz de Deus.
Por isso que ele foi se fortalecendo no Senhor. Ele não foi só no eu preciso. Ele não pode, nós não podemos ir de qualquer modo. Verdade. Nós não, a gente olha a situação, olha, vou fazer isso, isso, isso. E aí a gente quebra a cara. Sabe por quê? Porque o óbvio, muitas vezes, não está dentro do necessário. Verdade. Está dentro do eu preciso. E aí, ele foi se fortalecer no Senhor, foi consultar, e ele pergunta, versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. O que Deus está dizendo? A vitória vai ser total. E aí, muitas vezes, você vai dizer, é preciso que esse povo descanse. O povo não tinha mais força. Só que o Senhor disse, é necessário que o povo vá. Não era tempo de parar, né, Lindona? Não era tempo de parar. Tu já pensou? Já pensou como a situação, as emoções nos colocam em um lugar? E Deus está falando que o necessário é outra coisa. E ele foi o povo todo com ele. E uma parte cansou. E ele disse, deixa essa parte aí que está cansada, mas nós vamos. E foi, e conquistou. Temos que fazer essa separação. Temos que fazer essa separação. Existem tantas promessas de Deus para nós. E muitas vezes nós temos que nos fazer uma pergunta. Verdade. Eu estou no eu preciso ou é necessário? É necessário da parte de Deus? Essa pergunta é primordial. Quando você vê a história de Abraão, Abraão sonhava com um filho e Deus tinha dado a promessa. E a Sara, para agilizar, né? Porque nós temos esse costume de querer agilizar. Porque no fundo, muita gente acha que Deus age muito devagar. Não, eu tenho que agilizar a parte de Deus. Verdade. E eu, como é que eu vou agilizar? Eu vou arranjar uma escrava. Aqui é a minha escrava. Vou dar uma mãozinha para Deus. E foi triste. Porque logo nos primeiros meses a escrava começou a desprezar a Sara. E aí foi um inferno para Abraão. Que a Sara chegou, Abraão, olha aí essa escrava, me desprezando, ele disse, ela está nas tuas mãos. Ela está nas suas. Aí começou um processo de grande sofrimento. Para ele, para ela, para a escrava. Era necessário ouvir a voz de Deus. Não foi ouvido. E aí veio as consequências. E até hoje existem essas consequências. Com certeza. Por quê? Porque o é necessário não foi colocado em primeiro lugar. Foi colocado o é preciso. E como a gente tem que nos despir desse é preciso. Senhor, o que eu estou sentindo é isso aqui. Mas, Pai, faz o que é necessário. Mesmo que venha demorar aos meus olhos, porque Deus age no tempo certo. Verdade. Hoje uma pessoa chegou lá na loja e começou a falar sobre a extração do azeite de oliva. Olha, existe um tempo. O melhor azeite de oliva é de mês tal a mês tal. Você não pode ultrapassar as estações. Você não pode colher antes, você não deve colher depois. Tudo tem um processo, tudo tem algo por trás. E nós não podemos ignorar isso. Isso é vida.
para nós. Isso é vida. E as pessoas acabam não entendendo esse processo de Deus. E aí, eu sinto muito, quebram a cara. Quebram a cara. Quem entendeu que Deus tinha uma coisa maravilhosa, né? Continuou seguindo a sua vida. Daniel, ele viveu, ele soube extrair ali o melhor da Babilônia. Verdade. Ele continuou fiel, ele continuou um homem íntegro, mas ele fez o que Deus tinha dito. Você vai ficar aqui. Existe um tempo. Existe um tempo. Mas eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa e eu vou cumprir a promessa. E o fim vai ser maravilhoso. E é isso que a gente tem que ter. Ah, mas eu estou sem emprego. Mas eu não consigo pagar minhas dívidas. Ah, mas eu chego em casa, é um inferno. Ah, mas eu chego na igreja, é uma perseguição. Querido, fique como é necessário. Se agarre a essa verdade. Todas as nossas lutas um dia vão acabar. E o que vai ficar é o que Deus tem para nós. Não vamos agarrar o que eu preciso nesse momento. Porque muitas vezes ele não vai estar contigo dentro do que é necessário para nós. Que essa palavra fique no teu coração hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? E aí a Lindóia falando que o rei Davi se entristeceu quando viu a situação, mas a ordem era continuar e não parar. Era necessário, e muitas vezes é necessário que nós tomemos posição de não pararmos, né, Lindóia? Isso mesmo. Porque o Senhor quer que a gente procure a Ele. Isso mesmo. Renovar as nossas forças nele. Nós estávamos aqui conversando há pouco exatamente sobre a quantidade de pessoas doentes de alma, precisando de amparo, precisando descobrir o que é necessário para continuar. E aí a resposta está na palavra de Deus. É necessário buscar a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Porque pode chegar um momento em que nós vamos atrás de Deus e nós não vamos mais encontrar a porta aberta. A porta está aberta para você, meu amado, minha amada, nesta noite. Para que a gente busque o que é necessário. Para que a gente encontre com o Senhor. E a nossa caminhada vai valer a pena. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Rei dos Reis. E eu tenho gostado muito da expressão, o Deus do haja luz. Que Deus possa abençoar você nessa noite de sexta-feira. Nós vamos encerrar aqui o devocional, mas já já a gente volta para falar dos olhos, tá bom? De como funciona. Nós vamos encerrar o devocional e vamos nos preparar. 2 minutinhos. Você fica aí que a gente volta já já. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um final de semana maravilhoso, né, Lindóia? Na presença de Deus. Cheios de amor de Deus para distribuir, para derramar sobre a vida das pessoas. Deus te abençoe. Amém. Beijo grande. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco. 1 minutinho, estamos voltando. Deus abençoe vocês. Como é ao vivo. Tchau, pessoal.